Olá, pessoal! Vamos iniciar a videoaula a respeito da introdução à microbiologia, ênfase em alimentos. Sou a professora Cristiane Brauer Zaikovski e vou conversar um pouquinho com vocês a respeito da importância da microbiologia para, a ciência da vida, a biologia, mas sempre dando aquela ênfase, relacionando diretamente ao mundo agroindustrial da produção alimentícia. Bom, para quem não sabe, a microbiologia é um dos grandes ramos da biologia que estuda os micro-organismos, ou seja, aqueles seres vivos que nós só conseguimos enxergar com a ajuda de um microscópio. Há estudos que apontam que a origem da vida no nosso planeta ocorreu primeiramente na água, e a partir daí surgiram seres primitivos, tais como bactérias e algas. Isso há mais de 3,5 milhões de anos atrás. Há diversas teorias, nós vamos abordar daqui a pouquinho a teoria da abiogênese versus biogênese, como foram feitos então alguns experimentos, principalmente para refutar a teoria da biogênese, mas daqui a pouquinho já vamos conversar a respeito disso. A origem da vida, as primeiras formas são formas procariontes, que são representadas pelas bactérias, formas de vidas unicelulares, elas continham o DNA, disperso. Até hoje, os seres procariontes, eles possuem no seu conteúdo, no interior da célula, disperso o material genético, que justamente este material genético, o DNA, é a molécula fundamental da vida. Depois, com a evolução, vieram os seres eucariontes, os eucarióticos, que nós temos aqui representados pelos fungos, Eles têm de diferente dos procarióticos um núcleo e organelas. O objeto de estudo da disciplina de microbiologia, com ênfase em alimentos, então a gente vai falar principalmente então dos procarióticos, bactérias, e os seres eucarióticos, fungos, mofos, bolores e leveduras. Então são esses grupos que nós vamos conversar nesta temporada de vídeos de microbiologia, porque são, então, como eu já disse, objeto de estudo de interesse na tecnologia agroindustrial. Importante, os procariontes são considerados seres vivos mais simples, porque eles são unicelulares, ou seja, possuem apenas uma célula. E, como eu disse, os seres eucarióticos são mais complexos, porque eles já possuem, então, um núcleo que abriga, então, esse material genético, protege, não fica disperso no conteúdo citoplasmático e possui diversas organelas. Bom, como eu já comentei no slide que fala da origem da vida na Terra, então a teoria da biogênese versus biogênese. Então, esses frascos, eles estão retratando, então, um experimento. Mas primeiro vamos ver o que é a biogênese. Vou fazer um breve relato para vocês, para quem ainda não conhece, então, essas teorias, quem as idealizou e que tipo de experimentos foram conduzidos. A biogênese também é conhecida como a teoria da geração espontânea. A origem da vida a partir da matéria bruta, ou seja, matéria sem vida. Aristóteles, o grande filósofo grego, dizia que a vida surgia espontaneamente, guarde bem essa palavra, espontaneamente, de qualquer matéria orgânica existente. Outro defensor da teoria da biogênese, Isaac Newton. Ele também era adepto. Ele dizia que todo indivíduo era dotado de um princípio ativo. Este princípio era encontrado no ambiente ou em qualquer matéria orgânica. E este princípio era fundamental para a sua existência. Então essa figura, ela retrata o experimento conduzido por um cientista italiano,
Francisco Reid, que buscou então testar se a teoria proposta por Aristóteles, a teoria da biogênese, era de fato válida. Aristóteles dizia então que vermes surgiam espontaneamente em um pedaço de carne deixado no ambiente. Para isso, esse então cientista italiano utilizou diferentes frascos de vidro, como pode ver nessa figura representativa, onde ele colocou pedaços de carne crua no interior desses frascos. Ele deixou aberto, tá? Outro, ele colocou uma gaze, não está representado aí, mas ele botou uma gaze, então fechando, tampando este frasco. E no terceiro, ele colocou uma tampa. Observou que no frasco aberto, que as moscas presentes no ambiente pousavam sobre a carne e, posteriormente, as larvas surgiam. Nos demais frascos, onde tem a gaze e a tampa, as moscas eram impedidas de pousar e as larvas não apareciam. Então, conclusão do experimento. Ao pousar num pedaço de carne, as moscas então depositavam seus ovos e as larvas surgiam, comprovando que a vida só se origina de outra pré-existente. Já Louis Pasteur, adepto da teoria biogênica, ele fez então no século XIX um experimento que comprovou essa teoria e refutou de vez a teoria da biogênese. Como assim? Ele então utilizou caldos nutritivos, ou seja, um líquido, como se fosse uma sopa, contendo diversos nutrientes de interesse dos micro-organismos, tá? E os depositou numa garrafa específica, conhecida então como balão do tipo pescoço de cisne, como está representado aqui na figura, então com esse pescoço, né, de cisne. Ao ferver o caldo, o pescoço do balão era retirado, como se pode ver na parte inferior da figura. Posteriormente, observava a presença de bactérias, crescimento bacteriano no caldo. Conclusão: os micro-organismos eram provenientes do ar, que entrou em contato, né, com este ar após a retirada do pescoço do cisne. O que acontecia então? Ele fervia esse caldo e a gente sabe que na fervura a maior parte dos micro-organismos, eles então são eliminados, né? Então isso aí, pessoal, para quem ainda não fez associação, ele então estava ali criando um método de tratamento térmico conhecido como pasteurização, que tem esse nome em homenagem ao seu criador, Louis Pasteur, tá? E muito importante, quando se retirava o pescoço do cisne, né, mesmo o caldo pasteurizado, ou seja, sem os micro-organismos, a maior parte, a gente sabe depois, né, que os micro-organismos não são eliminados 100%, né, na pasteurização é a redução de um ciclo logarítmico e a eliminação total dos micro-organismos patogênicos. Então é muito importante fazer a relação da microbiologia de alimentos com a parte de conservação e métodos de conservação de alimentos. Quando voltava, né, a ter contato com ar, o nosso ar não é estéril, e aí, com o passar do tempo, se observava crescimento microbiano. E quando não se retirava, o líquido permanecia estéril. Então, vocês pensem, então, nesse vidro, nesse recipiente, nesse balão, como se fosse uma embalagem, tá? Para quem tem ainda curiosidade, a teoria da biogênese, tá? Ela é a teoria ainda mais aceita na atualidade, por mais ainda que não explique como surgiu o primeiro ser vivo no planeta. Então, da onde surgiu a origem da vida na Terra? Se aceita que o primeiro indivíduo foi formado ao acaso, através da formação de aminoácidos, submetidos às condições extremas da atmosfera e da crosta terrestre primitiva. Então, este aglomerado proteico começou a realizar processos metabólicos. Em algum momento surgiu o material genético, leia-se, o DNA, provavelmente por um processo semelhante à formação dos primeiros aminoácidos. Com isso, teria surgido o primeiro organismo, um ser primitivo, unicelular, procariótico e que realizava
fotossíntese e fermentação para sua nutrição. Alguns aspectos, então, históricos, tá? Então, por exemplo, há relatos históricos antes de Cristo que povos antigos já elaboravam bebidas fermentadas, como os babilônicos e os assírios, né, que começaram a produção, respectivamente, da cerveja e do vinho. Ali embaixo, 1000 anos antes de Cristo, romanos usavam neve para conservação. Nós sabemos hoje que o uso do frio, a refrigeração e o congelamento aumentam a vida útil de alimentos, porque eles diminuem a velocidade do desenvolvimento dos micro-organismos. Olha aí, pessoal, novamente, a associação, então, da microbiologia com os métodos de conservação. Como é importante o conhecimento da microbiologia na tecnologia agroindustrial de alimentos. Outros processos, pessoal. Então, por exemplo, aqui, ó, o uso do vinagre na conservação de alimentos, ali a partir de 1782. Agora nós vamos destacar algumas datas, pessoal, para vocês verem no contexto o quanto é importante a conservação de alimentos versus a microbiologia. O vinagre começou a ser utilizado para a conservação. Hoje nós sabemos que o vinagre provoca, né? O vinagre ele é ácido acético, provoca o abaixamento nos valores de pH, inibindo o crescimento de alguns micro-organismos, né? Principalmente aqueles que crescem acima do pH 4,5. Então vamos pensar em conservas. Ali em 1813, o uso de SO2, os sulfitos, né? Tem o beta-bisulfito, bisulfitos, né? São sais contendo então enxofre, SO2, como conservante. Os sulfitos, né? Essa família, ela é utilizada como agente conservante ao inibir desenvolvimento de diversos micro-organismos, né? Tanto bactérias como fungos. Tá? Ele é muito utilizado, por exemplo, na indústria de frutas e hortaliças e também na elaboração de vinho, tá? Porque o metabisulfito, ele tem uma ação seletiva, uma ação conservante, né? Ele inibe, por exemplo, no vinho, o crescimento de bactérias acéticas, tá? Prevenindo o avinagramento do vinho. Então, é muito importante. Nós temos ali também, ali, em 1853, esterilização de alimentos por autoclavagem, né? A esterilização em alimentos em conserva, enlatados, né? Cujo pH é acima de 4,5. Além disso, a autoclavagem é uma técnica, né, de eliminação praticamente total de micro-organismos, né? 99,9%. E ela também é utilizada no preparo de materiais para uso em ensaios microbiológicos. Então, quando a gente falar em análises microbiológicas, vamos conversar muito a respeito de autoclavagem, tá? Nós temos ali, pessoal, 1880, o início da pasteurização do leite, ou seja, a aplicação tecnológica dos estudos de Pasteur na tecnologia de leite, tá? Sabe-se que o desenvolvimento dessa técnica, ela prolonga a vida útil dos alimentos, ao diminuir um ciclo logarítmico, ou seja, 90% da microbiota presente, além de 100% dos micro-organismos causadores de doenças. E assim nós conseguimos, então, aumentar a vida útil do leite, tá? Do leite cru, ele passa, então, a ser o leite pasteurizado, aquele que a gente encontra, então, no comércio. 1886, processo mecânico de secagem de frutas. Outro exemplo maravilhoso onde nós conseguimos, então, relacionar os métodos de conservação versus a microbiologia. Porque na secagem, ao eliminar parte ou a maior parte da água livre, a gente sabe, então, que há a diminuição da atividade de água deste produto e, consequentemente, a inibição do desenvolvimento microbiano, que não consegue, então, se desenvolver porque não tem água livre disponível para o seu crescimento. E, assim, há um aumento na vida útil. Tá? Aqui, então, entrando já no assunto de microbiologia, né, efetivamente, nós temos então a divisão do mundo vivo, representando aqui duas células, né, que nós vamos estudar bastante
esses dois modelos de células, o modelo eucariótico versus o modelo procariótico. Então, os 5 reinos, a gente vai conversar muito nessa microbiologia, com ênfase em alimento, do reino Monera, das bactérias unicelulares, representado aqui pelo desenho B, o da direita. São os procarióticos, né, que têm as células mais simples, né, são seres unicelulares. E à esquerda nós temos então a célula dos seres vivos do reino fungi, dos fungos, mofos, bolores e leveduras, que são unipluricelulares, mas são células eucarióticas, né, onde tem já na evolução um núcleo, e esse núcleo ele armazena, ele protege o material genético, a vida desse ser vivo, tá? Os reinos, né, protistas, plantar e animal, nós não vamos dar ênfase, tá, nessa videoaula, porque a gente está falando então da microbiologia de alimentos. Onde os micro-organismos vivem? Eles estão em toda parte, praticamente em todos os lugares da natureza. Ar, água, solo, terra. Eles podem ser encontrados em maiores quantidades em lugares onde existe grande quantidade de alimentos, matéria orgânica e inorgânica, umidade e temperatura apropriada para que possam crescer e se reproduzir. Então, esses fatores, né, são muito importantes: a temperatura, a umidade relativa, a composição química do alimento, são fatores que nós vamos estudar, tá? E que permitem que um determinado grupo de micro-organismo se desenvolva mais facilmente em um determinado tipo de alimento, tá? Em detrimento de outro. Então, eu vou dar um exemplo bem simples: carnes. Os micro-organismos que estão presentes nas carnes e que provocam sua deterioração, que podem vir a causar doenças, normalmente não são os mesmos, tá? Micro-organismos presentes, por exemplo, nas frutas. Nas frutas, por exemplo, nós observamos mais podridões, crescimento fúngico. Nos pães, crescimento de bolores coloridos, porque são alimentos que possuem composição química diferente: carnes, proteínas, pães, frutas, carboidratos. Existem aqueles micro-organismos que recebem a denominação de ubíquos, pois estão presentes em todos os lugares: ar, água e solo, terra. Tá bom? O que os micro-organismos fazem? Primeiramente, eles decompõem a matéria orgânica. Podem ser utilizados na indústria como produtores de algumas substâncias, como álcool etílico e acetona. Eles, na indústria de alimentos, produzem alimentos, produtos fermentados, como pães, vinhos, queijo. Podem ser usados na produção de enzimas, como a enzima celulase, e no tratamento médico, por exemplo, a produção de insulina. Eles podem ser patógenos e causadores de doença. Então, quando se fala em micro-organismos patogênicos, significa que são aqueles que fazem mal, provocam patologias, doenças. Permite aos humanos, né, prevenir a destruição dos alimentos, prevenir a ocorrência de doenças, tá? Também eles fazem, né, conduz a técnica asepsia. Então, pessoal, os micro-organismos, eles podem ser benéficos, né? Ou seja, eles podem ter ações desejáveis, como, por exemplo, no uso, então, de micro-organismos em fermentações, na transformação da matéria-prima em produtos fermentados, como o vinho, tá? O queijo, iogurte, que são produtos consumidos em larga escala. E também tem aqueles que têm ações maléficas, são os indesejáveis, são aqueles que estão, por exemplo, que decompõem matéria orgânica, ou seja, que deterioram os alimentos, alteram cor, sabor, odor, aqueles que causam doenças. Então aqui tem um exemplo aqui de bactérias indesejáveis, né? Ali, Staphylococcus aureus. É uma bactéria patogênica, causadora de intoxicação alimentar. A microbiota dela
pele e mucosa de humanos. Então, muitas vezes, os humanos, os manipuladores de alimentos, podem vir a contaminar o produto sem querer, um descuido, uma falta de higiene, tá? E uma bactéria unicelular. Você ali outro exemplo de fungo que tem uma célula eucariótica, Saccharomyces cerevisiae, né? Que ele é benéfico, ele atua na fermentação alcoólica. Ele, por exemplo, ele utiliza como alimento o açúcar da uva, transformando então em álcool etílico, transformando então aquele mosto de uva em vinho. Temos aqui a representação, né, dos micro-organismos microscópicos, né? Temos bactérias, fungos, protozoários, algas e vírus. Mas eu trouxe aqui para reforçar que, apesar da biologia estudar os 5 reinos, esses 5 grupos que se trata da microbiologia, nós estamos aqui dando ênfase em alimentos. Então, a gente vai falar dos 2 primeiros, mais importantes para a agroindústria alimentar, bactérias e fungos. Então, os alimentos, pessoal, são considerados meio adequado para o crescimento microbiano, tanto de forma desejável como indesejável. Os alimentos são ricos em água, atividade de água alta, eles possuem nutrientes, carboidratos, proteínas, lipídios, eles possuem um pH ou acima de 4,5, abaixo de 4,5, inibindo ou favorecendo o desenvolvimento dos diversos grupos de micro-organismos. Então é muito difícil, né, é impossível existir um alimento, um produto alimentício que não tenha algum problema relacionado com a microbiologia, outros mais e outros menos. Aqueles que recebem, então, um processo, um método de conservação mais rigoroso, eles têm uma alteração muito grande em relação às suas características, quando comparado com a matéria-prima original, mas eles têm maior vida útil, porque é uma transformação bem significativa. Quanto menor a incidência, então, por exemplo, um alimento cru que só passa por uma sanitização, por mais que se faça isso, o uso de uma substância como hipoclorito, né, que a gente sabe que é um agente sanitizante que dá para ser utilizado para a higienização de hortaliças, né, e até é recomendável muito, né, sempre para evitar alguma doença por injeção de vegetais crus, são alimentos que mesmo higienizados eles vão ter uma curta vida útil, mas praticamente não tem alteração na cor, no sabor, na textura desse vegetal cru, tá bom? Alterações sensoriais, então, pessoal, então nunca esqueçam do termo micro-organismos deteriorantes, né? Então, os deteriorantes são aqueles que provocam características sensoriais, ou seja, aquelas que nós conseguimos detectar pelos 5 sentidos: cor, odor, sabor, textura, aspecto do alimento. Então, essas alterações deteriorantes, tá? Elas são resultantes da atividade metabólica natural do micro-organismo que utiliza o alimento como fonte energética, como alimento, para a sua nutrição. Variam de acordo com o tipo de alimento, o tipo de micro-organismo e o número de micro-organismos presentes. Muito importante, pessoal, a ingestão de alimentos deteriorados não causa dano à saúde humana. Mas a gente sabe que eles estão ali porque eles alteraram o aspecto do alimento. Então a gente não vai consumir. Porém, eu quero que vocês não esqueçam disso. Quando a gente consome um alimento que está parcialmente deteriorado, por exemplo, mas a outra metade, por exemplo, não está. Não esqueçam, se houveram condições para que os micro-organismos deteriorantes se desenvolvessem, quem garante que não ter, que essas mesmas, né, esses mesmos fatores não favoreceram o crescimento de micro-organismos patogênicos? Já vou falar daqui a pouquinho deles, tá? Então, só para ter uma representação aqui, nós temos acima uma bactéria do gênero Pseudomonas, que está fortemente relacionado à deterioração de carne crua, carne in natura, tá? Por exemplo, provocando o esverdeamento da carne altamente deteriorada. E abaixo aqui nós temos um mofo cinzento que ataca o morango, Botrytis cinerea.
Aqui está, então, as alterações patogênicas, que já já nós vamos conversar. Elas representam riscos à saúde, podem afetar tanto homens e animais, mas isso que eu queria ressaltar, não alteram características sensoriais, então são imperceptíveis. A gente não consegue enxergar. Por isso que muitas vezes nós temos alguma desordem, né, referente a distúrbio digestivo, que foi ocasionado pelo consumo de algum alimento, a gente fala que esse alimento estava estragado, mas é que ele estava ali com o desenvolvimento de micro-organismos patogênicos. E nós não conseguimos observar o crescimento deles. Nós conseguimos enxergar o crescimento de micro-organismos deteriorantes. Eles afetam características do alimento. Já os patogênicos, eu sempre digo, eles são silenciosos. Eles não são perceptíveis. Por isso que são tão importantes e nós, da tecnologia industrial, devemos nos preocupar muito com eles e evitar que eles estejam presentes nos nossos produtos. Vias de entrada, então, do micro-organismo no alimento: higiene na produção, armazenamento, distribuição, manuseio em nível doméstico. Aqui nós temos duas representações bem características, né? Ali acima, a salmonela, vinculado ao consumo de maionese elaborada com ovo cru contaminado, provocando então uma infecção alimentar, a salmonelose. Abaixo nós temos ali o Staphylococcus aureus. Ele recebe esse nome que por microscopia ele tem uma cor dourada, né? O ouro. Ele está vinculado, por exemplo, ao consumo de presunto contaminado durante a sua elaboração e principalmente comercialização. O presunto ele é um produto que ele é comercializado fatiado, então um manipulador de alimento fatiou este produto. E ao fatiar, se ele não usou um equipamento de proteção individual, ele pode, sem querer, contaminar este produto, porque nós já falamos que o Staphylococcus aureus está presente na microbiota das mucosas, né? E provoca uma intoxicação mais leve que a salmonelose, uma intoxicação alimentar, a estafilococose. E por fim, pessoal, nós temos então os micro-organismos desejáveis, que são aqueles então que provocam alterações benéficas, que transformam o alimento em outro produto, em outro alimento, tá? Muitas vezes tem adição intencional do micro-organismo para a realização de reações químicas, então nos produtos fermentáveis, tu adiciona o fermento para que tenha assim que provoque a alteração que se está querendo, tá? Também tem o uso de micro-organismos naturalmente presentes no alimento, tá? Uma atividade seletivamente estimulada, está se usando muito na elaboração de vinhos e atividades diferentes em alimentos diferentes. Temos aqui duas exemplificações de alterações benéficas utilizadas na agroindústria de alimentos. Acima nós temos a levedura Saccharomyces cerevisiae, que é utilizada na elaboração do vinho, a transformação do mosto da uva em vinho. E abaixo nós temos dois micro-organismos, o Streptococcus thermophilus e os Lactobacillus bulgaricus, que juntos, né, em dois momentos distintos, eles transformam o leite no produto que conhecemos como iogurte. Temos aí, então, as bactérias fermentadoras, que já exemplificamos no slide anterior. E, por fim, nós temos as bactérias mutualísticas, né, que vivem, por exemplo, no intestino humano, formando, então, a nossa flora intestinal, que, para uma boa digestão e absorção dos nutrientes, elas têm que estar em equilíbrio. E agora vamos falar um pouquinho de fontes de contaminação. Então, de onde os micro-organismos eles se instalam, podem se instalar nas matérias-primas e nos produtos elaborados, tá? Primeiramente, a natureza. Água, terra, ar. Então, nós temos aqui, ó, solo, vento, corpos d'água, depois da chuva. Solo, escoamento, corpos d'água. Então, muito importante, pessoal, na elaboração de produtos, então, de onde a sua agroindústria
vai captar água. Porque já se sabe que a captação de água contaminada e utilizada, por exemplo, pela indústria, pode provocar a contaminação dos produtos na própria higiene, ao fazer a higiene de superfícies, limpeza de equipamentos, utensílios. Temos também, uma segunda fonte de contaminação, o solo, tá? As plantas. Nós consumimos muitos vegetais, né? Fazem parte do nosso cotidiano. Então, nós temos que ter cuidado no consumo de vegetais crus, por exemplo, mal higienizados, porque sim, eles podem ser fonte de contaminação, porque eles estão próximos do solo. Nós já sabemos que o solo é rico em micro-organismos, né? E eles se aderem à superfície das plantas. Então, é muito preocupante, pessoal. Temos que ter muito cuidado. Como terceiro exemplo de fonte de contaminação, nós temos, então, utensílios, né? E são, muitas vezes, esses utensílios, nós chamamos geral de superfícies, né? Bancadas, peças de equipamentos, utensílios. Eles são os responsáveis por um termo que nós utilizamos muito na tecnologia de alimentos, que é a contaminação cruzada, né? O uso de utensílios mal higienizados. Então, a contaminação cruzada, a gente pode representar, por exemplo, quando micro-organismos que não fazem parte da microbiota de um dado alimento são encontrados. Então, por exemplo, micro-organismos que normalmente estão associados a alimentos de origem vegetal são encontrados em alimentos de origem animal. Ou, por exemplo, micro-organismos que geralmente eles estão presentes em alimentos crus são encontrados em alimentos processados. Ou, exemplo, micro-organismos que estão presentes no ser humano são encontrados nos alimentos, né? Então, isso é bem preocupante. E os próprios utensílios, quando mal higienizados, eles podem, então, contaminar um alimento. Frigorífico tem esse grande problema das preocupações em frigorífico, né? Quando se faz a sangria, então a faca que se usa na sangria tem que ser automaticamente depois daquela carcaça ser esterilizada, porque senão pode vir a contaminar a carcaça subsequente. Então isso é bem preocupante. Esse é o exemplo que eu falei da microbiota humana. Então, quando o manipulador de alimentos pode vir então a contaminar o alimento com Staphylococcus aureus, que a gente já sabe que ele é um micro-organismo presente na microbiota humana. Está presente na pele, presente em feridas. Então, como é importante o manipulador, se ele sofreu algum corte, fazer a proteção, um curativo, ou se ele está com alguma síndrome gripal, está tossindo, está espirrando, que então ele seja retirado da linha de processamento para não vir a contaminar o produto. Ele tem que usar equipamentos de proteção individuais. Então, como está mostrando ali, touca, a máscara, né, para evitar que o cabelo. Aqui ele está usando luva, mas também poderia ser a mão perfeitamente higienizada. Então, isso é bem importante. As fontes de contaminação humana, para reforçar: cavidades nasais, mucosas, boca, pele, trato gastrointestinal. Ir no banheiro e não lavar as mãos. Parece algo insano, mas se observa muito isso, né? A má higienização. E aí, quando vê, o teu produto está contaminado com Escherichia coli, que justamente é a bactéria relacionada com as fezes. Da onde vem? Não tem fezes na linha de produção. Ela vem, então, de uma contaminação cruzada. Essa figura está representando, pessoal, um estudo mostrando a quantidade de micro-organismos que tem na secreção nasal, axilas, couro cabeludo. Vocês imaginem, 1 milhão de unidades formadoras de colônia por centímetro quadrado. Então, por isso que tem que usar a touca, proteger. Olha ali a testa, pessoal, de 10 a 100 mil por centímetro quadrado. Olha a saliva, 100 milhões por grama, ou ml de saliva. Secreções nasais, 10 milhões por grama. Mãos, 100 a 1000 por centímetro quadrado. Então, é muita quantidade
que está naturalmente presente e que pode vir sim a contaminar. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com os equipamentos, o uso correto de equipamentos de proteção individual e principalmente higiene, pessoal, limpeza e sanitização. Isso é tudo. Quando se trata de microbiologia, a boa higiene e um cuidado pessoal já faz uma grande diferença. A outra fonte de contaminação, nós conversamos, né, que do trato gastrointestinal, que, por exemplo, salmonelas são presentes em trato gastrointestinal, Escherichia, a Escherichia coli, né, tem diversas cepas, algumas são consideradas patogênicas, ou seja, desencadeiam doenças no ser humano, então tem que ter muito cuidado, e ninguém vai querer consumir um alimento que tenha tido contato indiretamente com fezes, né, então por isso que tem que ter muito cuidado, tá? Outra fonte de contaminação é em rações animais, né? As fontes, né? As rações animais secas, elas espalham-se no ambiente dos animais, podendo contaminá-los, né? Então, por exemplo, frangos, né? É uma fonte de contaminação de salmonela, não há rações, né? A silagem é conhecida como uma fonte de Listeria monocytogenes, que é um patogênico bem preocupante, né? Ele atua silenciosamente e se espalha e desencadeia a doença muito rápido, podendo vir a óbito. Tem que ter muito cuidado, então, com isso também. Uma outra fonte de contaminação, as vacas leiteiras, né? Por má higiene do úbere, por exemplo, né? Do ambiente onde se faz a ordenha, pode vir a aumentar a contaminação do leite, né? E isso tudo pode comprometer a qualidade do leite obtido, do leite cru. Quanto mais a contaminação no leite cru, menor será a sua vida útil, mesmo após a aplicação de um tratamento térmico. Porque o tratamento térmico, ele reduz um ciclo logarítmico. Significa isso, ele diminui 90% da microbiota da matéria-prima. Então, quanto maior essa contaminação inicial, maior vai ser, então, os micro-organismos que permanecerão no leite pasteurizado, que podem vir depois a deteriorar, azedar esse leite. Então, desde a ordenha da obtenção do leite, tem que ter muito cuidado. Vocês vão ver isso em tecnologia de leite derivados, o quanto é importante a higienização do úbere e da vaca e também de utensílios e do local onde é realizada essa ordenha. E por fim, muitos micro-organismos estão presentes no ar e no pó, né? A contaminação aérea. E isso foi comprovado por Pasteur ao abrir, então, ao quebrar o pescoço de sílice do balão, o caldo fervido que estava, então, esterilizado, não estava livre de micro-organismos, entrou em contato com o ar, esse ar tem micro-organismos, e aí permitiu, como é um caldo nutritivo, rico em nutrientes, permitiu o crescimento de micro-organismos. Então, e é algo complicado, como é que a gente vai deixar um ar totalmente estéril numa agroindústria? Não podemos trabalhar na ausência do ar, então isso é bem preocupante quanto à higienização dos ambientes, né, para minimizar os impactos. Tá bom, pessoal? Nessa primeira videoaula, era isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né, da ênfase em alimentos. Então, é muito importante, alimentos, né, são fortes, né, meios de crescimento bacteriano, porque tem diversos fatores que propiciam o crescimento. Forte relação entre métodos de conservação e a microbiologia de alimentos, e que há os micro-organismos desejáveis, aqueles que a gente quer que estejam presentes nos nossos produtos, e os indesejáveis, que nós vamos fazer de tudo para minimizar suas ações, né, que se subdivide em deteriorantes e patogênicos. É isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima.